Você tem dificuldade para vender os seus álbuns quando você fecha um pacote com seu cliente? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te contar o que você deve fazer para vender mais álbuns. Eu sou Bel Ferreira, fotógrafa de recém-nascidos, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre álbuns. Mas como eu faço para vender os meus álbuns? Eu vendo muito álbum aqui no estúdio, é muito difícil algum cliente sair sem comprar álbum. Primeiro, porque eu acredito que a fotografia ela deve ser impressa e os meus clientes também acreditam nisso. Mas Bel, a fotografia mesmo, ela deve ser impressa, certo? Sim, hoje em dia a gente tem várias mídias e várias coisas. Antigamente, na época de filme, as pessoas elas valorizavam muito mais a fotografia impressa do que valorizam hoje. Mas não é que elas valorizam ou não valorizam, é que quando se tornou digital ficou tudo muito mais fácil. A gente carrega as fotos no celular, no computador, em alguma mídia, tipo pendrive, teve a época do CD, DVD, enfim. Só que aí, em algum momento da vida, essas mídias elas se perdem, as fotos se corrompem, o celular você troca, acaba perdendo, não faz o backup, e aí o que te sobra na vida, para depois que você registrou esse momento incrível, é o álbum, é a foto impressa. A sua história ela tem que ser contada através de um álbum e eu deixo isso muito claro aqui no estúdio e os meus clientes acreditam nisso tanto quanto eu acredito. Então, quando eu falo disso para o meu cliente, não necessariamente eu estou empurrando uma venda para ele. E é assim que você tem que ver quando você fala de álbum. Quando você fala de álbum ou de fotografia impressa, você não tem que tentar empurrar nada para ninguém. A gente fareja quando alguma pessoa baixa um vendedor nela e ela tenta te vender a qualquer custo. Então não é esse tipo de estratégia que eu uso aqui no estúdio. A primeira coisa que você deve imaginar é o seguinte: ninguém compra aquilo que não vê. É muito difícil algum cliente seu, ou vai ser muito difícil algum cliente seu comprar se ele não vê. Quando eu não tinha estúdio, por exemplo, e eu ia fechar contrato, eu ia até o cliente, ia até a casa dele, ou no escritório de trabalho dele, eu sempre carregava meus álbuns. Eu tinha 2 ou 3, levava na minha bolsa, chegava lá e mostrava para o meu cliente. E aqui no estúdio eu tenho ambientado em todos os espaços. Eu tenho na minha mesinha de centro, eu tenho aqui uma outra mesinha lateral de apoio, eu tenho lá na minha mesa que fica mais lá na frente, eu tenho numa outra prateleira, eu tenho aqui atrás de mim, numa bancadinha baixa, eu tenho álbum em todos os lugares. E por quê? Não é porque eu quero que o meu cliente veja álbum por tudo e que isso seja um ato de persuasão. É porque eu quero que ele consiga olhar para esses álbuns e imaginar como um objeto de decoração na casa deles. Porque eu também não gosto que o cliente compre álbum e guarde. Eu acho que álbum ele tem que ser visto, né? Ele tem que ser colocado em algum lugar onde as pessoas possam conhecer aquela história. Afinal de contas, o álbum ele carrega uma história. Só que não é só isso. Não é só uma opção de álbum. Eu tô aqui com uma opção de álbum, que é o linho italiano. O acabamento dele é em linho italiano com impressão UV. E junto com ele eu tenho aqui uma réplica. O que é uma réplica? Uma réplica é uma cópia do álbum, do original. É uma cópia exata dele, só que num formato menor, num tamanho menor, aliás. O formato é o mesmo, o tamanho é menor. E a diagramação por dentro é exatamente igual. E por que os meus clientes compram réplica? Para presentear os padrinhos, os avós, e às vezes a mãe fica com uma réplica para ela para ficar andando com um álbum na bolsa, ou ela deixa esse disponível na casa para todo mundo mexer e o outro fica mais restrito, assim, só para os mais chegados. Outra coisa importante que te ajuda, além de eu ter esse acabamento que eu tô falando, que é um linho italiano, eu também tenho acabamento em couro, acabamento fotográfico. Mais algum que eu tô esquecendo, Dani? Tá, então eu tenho acabamento em couro, acabamento fotográfico e o linho italiano no momento. Se eu não tiver essas opções para o meu cliente ver, ele não vai entender. Então não adianta eu falar para ele, eu tenho um em couro também, mesmo que eu tenha uma amostrinha da minha encadernadora, que eu também tenho, mas é diferente dele poder pegar e tocar, né? Então a gente sempre tem aqui as opções de acabamentos impressas, e eu tenho algumas opções de tamanho, e eu não coloco tudo isso no meu orçamento, porque é muita opção e o meu cliente pode ficar na dúvida. Quando ele chega no estúdio, ele pega.
é muito mais fácil ele visualizar e falar, nossa, que incrível, eu quero esse. A outra coisa que me ajuda muito quando eu tenho um álbum é o seguinte, o meu cliente ele escolhe as fotos aqui no estúdio. E aí eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho uma diagramação com 3 fotos de detalhe, como exemplo. Se o meu cliente estiver escolhendo as imagens e eu sei que ele vai ficar com o álbum ou ele ainda está indeciso sobre o álbum, independente disso, e ele fala assim, Bel, eu gostaria de uma ajuda aqui porque eu não sei qual dessas fotos eu devo escolher. Na mesma hora eu pego o meu álbum, abro para ele e falo, olha que lindo que fica para diagramar o álbum. E aí ele já não fica mais na dúvida, porque ele está vendo que essas 3 opções vão ficar incríveis para ele, ou mesmo se ele tiver 4, que tem aqui também uma outra opção, que eu tenho várias fotos com o bebê na mesma pose. Só que ele está diagramado de uma forma muito bonita e o bebê e as fotos também estão diferentes. Então mesmo que ele tenha uma dúvida, ele vai ver que ele pode ficar com todas elas sem nenhum problema, que o álbum não vai ficar igual, que vai ter uma diagramação incrível para contar aquela história. Então a gente aproveita também o álbum para mostrar e é muito mais fácil do cliente ficar com as fotos, querer imaginar isso diagramado no álbum e inclusive comprar o álbum, porque ele acredita que a foto fica mais bonita impressa. Isso porque você tem para mostrar. Agora, se você não tiver um álbum para mostrar, fica muito mais difícil de vender. E toda vez que um fotógrafo vem falar comigo, fala, eu não consigo vender álbum, daí eu pergunto, que opções você tem para mostrar para o seu cliente? No meu estúdio eu não tenho nenhum impresso. Eu só digo para ele as opções que ele pode comprar. E aí fica difícil mesmo. Eu não compraria se eu não pudesse tocar, pegar, visualizar ou imaginar como as minhas fotos ou as fotos do meu filho ficariam ali. Então a dica de hoje é, se você quer vender álbum, tenha álbum para vender. Se você não tiver, muito provavelmente o seu cliente não vai comprar. E aí, você gostou dessa dica? Se você chegou até aqui, eu quero te pedir para deixar aqui no comentário o que você achou, se você gostou, se você já vende álbum, não vende álbum, como é que funciona isso no seu estúdio. Conta aqui pra mim, aqui nos comentários. Aproveita para curtir o nosso vídeo e se inscrever aqui, ó, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos com conteúdo de valor que a gente posta aqui pra você. E a gente se vê no próximo vídeo, até lá!